mesmo. Boa noite, igreja. Graça e paz em nome de Jesus. Estamos todos bem? Todo mundo confortável? Olha para esse irmão que está do teu lado. Diz para ele: esse local não é outro, senão também a moenda de Jeová. Não, teve gente que não falou, não. Fala com esse irmão que está do seu lado. Fala: esse local não é outro, senão também a prensa de Jeová. Fala: esse local não é outro, senão também a eira de Jeová. Porque para ser trigo tem que passar pela eira. E a eira, ela arranca cascas, ela debulha, ela quebra, ela mói, ela destrói. Esse local não é outro, senão a prensa de Jeová. Porque para ser unção e para ser azeite tem que se passar pela prensa. Tem pessoas que rejeitam o processo, por isso que elas nunca conseguem alcançar o propósito de Deus. Porque rejeitam os processos, rejeitam as fases, acha que Deus está perdendo o controle. Tem tipos de pessoas que servem a Deus, mas acredita que Deus só está agindo, ou que Deus só está no controle, quando tudo está de acordo com o que ela acha que é certo. Mas para ser trigo tem que passar na eira, para ser azeite tem que passar na prensa, e para ser vinho, o que precisa, pastor Paulo? Faz assim comigo, igreja, pisa aí. Fala comigo: para ser vinho tem que ser pisado. E ninguém quer ser pisado, ninguém quer ser quebrado, ninguém quer ser descascado. A palavra de Deus no livro de Isaías diz assim: ó, todos eles mantêm feridas não saradas, não curadas, não untadas com óleos e não espremidas. Feridas, pastor Paulo, que criou casca. Aí você olha de longe, parece que ele está forte, mas não é forte, é inchaço. E é um inchaço de doença. É um inchaço porque tem algo por dentro que não foi tratado e precisa ser tratado. E as fases que Deus conduz a vida de um servo, as fases que Deus conduz a vida de um profeta na face da terra, é para que tudo isso suceda em nossas vidas. Moenda, prensa, porque sem prensa não tem azeite, sem azeite não tem unção, sem eira não tem trigo, sem trigo não tem conhecimento de palavra, sem ser pisado não tem vinho, e sem vinho não tem alegria. Casamentos falidos, porque pessoas não aceitam ser pisadas. Ah não, se falar assim comigo eu vou embora. Por isso você já foi um monte de vezes e vai continuar indo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diz para ele: o pisão é para te gerar alegria. Pastor, acabaram comigo. Dá um glória. Pastor, minha esposa me moeu. Glória a Deus. Deixa eu cantar um hino para você. Pega comigo aí. Tem que dar glória na prova, tem que dar glória na prova, tem que dar glória na prova para receber a vitória. Dá glória de terno novo, com muito dinheiro no bolso, um tremendo carro importado. Ah, irmão, isso é muito fácil. Quero ver desempregado andando de sapato furado. Levantar as mãos e dar glória a Deus. Sabe de que esse louvor fala? Esse louvor fala, irmão, de gente doida. E hoje eu vim pregar para gente doida.
Gente certa não consegue muito me acompanhar, não. Eu falo, eu vim pregar para gente doida hoje. Nós estamos aqui, pastor Lene veio aqui hoje, já ministrou sobre o que nós estamos falando, sobre os últimos dias. E hoje eu vou variar um pouquinho o contexto. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Depois do culto, se você tiver interesse, pastor, eu quero a relação daqueles versículos que o Senhor ministrou hoje. Eu vou te passar todos eles com o maior tempo, com o tempo que for necessário, amém? Mas nesse exato momento eu não vou pedir para você me acompanhar na Bíblia, porque senão vai atrasar muito a mensagem, amém, igreja? Mas hoje eu quero falar sobre 7 fases na vida de um homem e uma mulher de Deus. E hoje eu quero falar sobre um homem que todo mundo conhece, Elias. Elias representa um tempo da igreja. Elias representa um tempo em que uma igreja oraria e Deus desceria fogo do céu. Mas Elias também representa a vida individual de cada um de nós. Quem está comigo aí? Quem está presente? Tem alguém no fundo, igreja? Pergunta aí no fundo aí, olha para esse irmão que está do seu lado. Fala com ele, você está aqui, crente? E a vida de Elias representa fases da nossa vida. Eu vou começar esse texto, pastor Paulo, meu pastor, meu líder, e agora meu mentor. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu amo muito o Senhor. No livro de 1 Reis 17, quando diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo minha palavra. Pergunta para mim, que fase é essa, pastor? Avivado. Essa é uma fase que o profeta está mais ou menos igual o Lene quando sobe no altar, espirrando unção. Essa é uma fase que a pessoa está mais ou menos igual o cantor que cantou aqui, pastor Eduardo. Ele canta espirrando unção. Elias não diz assim, ó, olha gente, daqui essas semanas, esse mês. Não, ele falou assim, ó, durante esses anos. É quando o profeta está com a autoridade do céu, pastor Miqueias, e ele está com a autoridade do céu, e ele está com a autoridade no céu. Que tem pessoas que receberam a autoridade do céu, mas perderam a autoridade que ele tinha no céu. Satanás ainda tem a autoridade que ele tem, porque foi dado do céu, mas ele não tem mais autoridade no céu. E essa é uma fase que o profeta está cuspindo fogo. Tu entra dentro do ônibus, Deus está falando. Ei, você vai para o churrasco na casa do seu primo, todo mundo ímpio. Chega lá, entra um bêbado e fala assim: Deus ama a sua vida, viu? Você é diferenciado. Você, meu Deus, já me acharam aqui. Eu não tenho um dia de folga. É um tempo em que a unção está te perseguindo. No livro de Cantares, capítulo 4, verso 1, diz assim, ó: leva-me tu, correremos após ti. A primeira fase é leva-me tu, é quando o Espírito Santo está te carregando nos braços. Essa é a primeira fase da vida de um homem de Deus. E nessa fase tudo é muito bom, irmão, porque tudo que você prega acontece rapidamente. Tudo que você fala, que você ora, acontece rapidamente. Tudo que você precisa e clama acontece rapidamente. Porque essa primeira fase é como o pastor Lene. Fica em pé, por favor, pastor Lene. Você, quantos anos tem essa criança sua? 3 anos. Só pode mostrar ele aí para a igreja? Mostra ele aí. Dá uma olhada aí, igreja. Se esse menino ali falar com o pastor que está sentindo uma dor, ele não vai falar assim, ó: olha para cá, igreja. Obrigado, pastor Lene. Se ele falar com o pastor Lene: ô pai, eu estou sentindo uma dor, estou sentindo. O pastor vai falar assim: amanhã nós vamos lá. Ele vai levar ele na hora. Essa primeira fase na vida do profeta, em que Deus faz tudo na hora, não é porque você está mais ungido do que ninguém. Fala comigo, é porque Deus respeita a minha idade. E é o contrário, irmão. As pessoas pensam que elas vão crescer na obra, que as coisas vai fluir da maneira que era. Quando você é mais novo, tu abre a Bíblia lá assim, ó, Deus vai falar comigo, marca com o dedão.
Faz depois de crente velho, só vai sair nas páginas brancas, ou então vai sair coisa falando nada com nada, porque mudou a idade, você cresceu, Deus quer que você evolua, Deus quer que você busque coisas mais profundas, novos tipos de armas espirituais. Fala comigo, passou. E tem pessoas que têm dificuldade de largar essa fase. Irmão, eu fui chamado no fogo, na unção. Eu fui chamado por Deus em cima do monte. Eu nem sabia o que era crente. Eu fiquei 15 dias em cima do monte, porque meu pastor era mais doido que eu. Eu não sou contra reteté, contra fogo, contra unção, contra língua estranha. Mas com o passar do tempo a gente precisa entender. Tem coisas que passam. As fases mudam. E com isso precisa mudar também atitudes na nossa vida. Não adianta mais você ficar orando em língua estranha quando você sabe que a única coisa que vai melhorar dentro da sua casa ou o seu relacionamento com Deus é um pouquinho mais de seriedade com o seu ministério. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Aí está lá o pastor Arão, agora é pastor Arão, olha o tamanho da barba do homem. É pastor, e é Arão ainda. Nós já não bastasse pastor, ainda é Arão. Aí está lá pastor Arão. A esposa dele pega e chega e fala: Arão, precisa colocar ordem nessa casa, Arão. Aí vai lá para o quarto, oriando a labaia. Não, príncipe, não vai funcionar não. É assim que o senhor fala, pastor? Não, príncipe. Deixa eu falar bem suave, igual o pastor fala. Não, príncipe, não é assim não. Tu tem que virar homem e colocar, sabe o que? Se hoje Deus descesse aqui e falasse comigo: o que tu quer? Tu quer a capa de Elias? Eu falo: não, eu queria o cinto, porque o que tem de homem calça frouxa na obra do Senhor, o que tem de homem que não se responsabiliza com os ministérios e com as coisas que Deus deu, com filhos, com casa, com dons, com tudo que Deus deu, não quer mudar de fase. Mas a vida passa. Ou você muda, ou junto com tudo vai passar também a tua vez. Porque a obra de Deus não vai ficar esperando, irmão, o dia que eu quiser mudar. Olha para a pessoa que está do teu lado, fala para ele: tu não vai não? Olha para ele, diz para ele: tu não vai não? Fala: Deus vai levantar outro em teu lugar. Fala: tu vai continuar brincando? Deus vai levantar alguém sério em teu lugar. Porque a obra de Deus é séria. Eu estava em Ribeirão Preto andando de bicicleta, eu e o Washington Viana, um cara que todo mundo fala que é doido, cadernal, e que é doido. Todo dia que eu chamava ele para ir no monte, ele ia. Eu falei: eu prefiro andar com esse doido. Esse certo ali, não tem um dia que eu chamo que esses abençoados têm tempo para Deus. Vou andar só com um doido, talvez eu seja doido também. Aí lá vai, feijão, estou indo, pedalando, de repente eu ouvi assim: ó, Wesley. Eu parei e falei assim: me chamou o Washington? Ele: não. Pedalei de novo: Wesley, me chamou o Washington? Não. Então passa para frente. Vai você na frente. Eu falei: agora eu pego ele. Aí eu ouvi lá atrás de novo: Wesley. Encostei a bicicleta, desci. A gente estava numa praça. Eu falei: o Senhor me chamou, Deus? Deus pegou e falou: a minha obra é séria ou muito séria? A obra do Senhor é muito séria, Deus. Então o dia que você levar a minha obra muito a sério, eu vou começar a fazer algo através de você na minha obra. A obra de Deus para você é séria ou muito séria? Então por que você brinca nela? A esposa que Deus te deu é séria ou é muito séria? Então por que você brinca com o sentimento dela? Seus filhos é coisa séria ou é muito séria? Então por que você está brincando com a educação dele? Não gasta um tempo, não lê um livro do céu com ele, não lê Bíblia para ele, não ensina nada para ele. Quando quer se distanciar do menino ou quer fazer alguma coisa, vai lá e pega o menino, solta na internet, solta na televisão, o diabo enchendo a mente dele. Aí quando cresce, vai lá: filho de pastor é tudo assim. Filho de pastor não, filho de pastor relaxado, que os meus é pastor também. Olha para o irmão que está do seu lado, para a cara de limão que ele deve estar com essa mensagem. Fala com ele: nós vamos passar de fase, em nome de Jesus. Segunda fase. A primeira fase, Deus olha para Elias, pega e fala assim: não vai chover.
Só que, irmão, nessa fase, a gente é muito impetuoso. Um dia eu cheguei numa vigília, estava todo mundo lá e falou: vai orar pelos pastores. Peguei, cheguei lá, na hora que eu fui orar, Deus falou comigo: nenhum desses pastores que tem em cima é fiel. Eu gritei lá atrás. Deus falou que não é para me orar não, quem em cima é tudo ladrão. Não tem dizimista aí, numa vigília, a igreja lotada. A igreja do cara, do pai dele, que o cara passou anos sofrendo ali. O que eu tinha a ver com isso, irmão? Se ele estava sendo fiel ou infiel, pediram só para me orar. E quando a gente é profeta novo, que a gente está nadando na unção, a gente acha que tem que chegar lá e quebrar tudo e falar tudo. E eu peguei e fui, soltei. Fiquei uns 7 anos sem pregar na região. Ninguém me convidava. Ninguém me convidou para pregar. E eu falava: meu Deus, o que está acontecendo? O que aconteceu comigo? Meu Deus, eu estou no monte, estou orando, estou jejuando. Passava perto dos irmãos orando. Nessa época eu ia muito no Palmares. Eu chegava no Palmares, a rodinha fazia assim, ó. Os pastores espalhavam, e eu passava. Na hora que eu passava, eles faziam assim, ó. Eu estava igual a Moisés, mas eu abria as rodinhas. Só eu passava em seco. Por quê? Porque Elias agora ele fala que não vai chover. Segundo a minha palavra, é unção, é. Mas só que ele esqueceu. Tu mora lá. Aí tu vai e declara uma palavra de maldição contra o lugar que tu mora. Aí veio uma seca. O homem não tinha nem água para beber agora. Fala, pastor. Na terra que ele profetizou, ele falou: não vai, segundo a minha palavra, você saber que eu sou homem de Deus. Eu não sabemos, Elias. Não, vocês não sabem, não, eu quero profetizar. Você saber que eu sou homem de Deus, não vai chover nesse lugar. Tá. Elias, pergunta só uma coisa: você vai estar para mudar? Não, mas tu sabe que tu mora aqui, né? Você sabe que você ainda é dessa família. Toma cuidado com o que você fala acerca da sua família para os outros, porque você faz parte dela. Quando você degrine a imagem da sua família, você está falando de você mesmo. E Elias pegou e teve que, fala comigo, teve que ir embora. E foi um projeto de Deus, é deixar a gente falar algumas coisas com o nosso ímpeto, para depois a gente fazer assim. O que eu fui arrumar assim? Porque a gente não faz isso na frente delas, né, Miqueias? Mas quando a gente está nós homens sozinhos conversando, pastor Evandro, soltei uma lá em casa lá, estou até com medo de voltar. A gente faz com amigos. Não, para que eu fui falar aquilo, vejam? Agora, meu Deus, como é que eu vou lá? Mas Deus permite, para que aquele lugar fique ruim, para que a gente aprenda a mudar de fase. É como a águia que na hora que está chocando os pintainhos, os filhotinhos dela, vai lá e coloca espinho por baixo, coloca capim, coloca um couro, e ele vai lá, todo macinho no couro quentinho. Aí ele vai crescendo e a coisa vai ficando boa, mas ele não quer evoluir, ele não quer sair, ele não quer voar, ele não quer se virar sozinho. Aí ela vai e puxa o couro, aí fica só a grama e alguns espinhos. Ele dá uma viradinha, dói, mas ainda dá para ficar lá. É igual o cara que está com 40, 30 e não sai da casa da mãe. Pastor, isso é coisa de falar? Ué. Ou tu pensa que era esse o projeto que Deus tinha para a tua vida? O mundo está aí, irmão, e é de quem pegar primeiro. Se você não tomou posse de nada até agora, não coloque Deus no meio não, porque Deus tem maravilhas para a tua vida. Os pensamentos de Deus a teu respeito são de paz e não de mal. Se tu está vivendo mal, não envolva meu Deus nisso. Deus é maravilhoso. Quando por fim ela vai lá e tira o capim, fica só os espinhos, aí ele tem que sair. Foi isso que Deus deixou Elias fazer. Segundo a minha palavra, ou seja, você consultou Deus ou o profeta pelo menos? Não preocupa não, eu e Deus, nós é um e carne, não preocupa não. É que eu e Deus falando a mesma coisa. Então quando eu estava dizendo, segundo minha palavra não vai chover, Deus falou, beleza, vou assinar embaixo. Aí não choveu. Aí Deus pegou e falou assim, agora tu vai ter que ir para outra banda. Oh Deus, por que o Senhor não me avisou? Não, eu preciso de você com esse ímpeto, porque é o único meio
de você entender quem você é você fazendo essas burrices que você faz. Então tem coisas que Deus não muda, Deus deixa a gente mesmo quebrar a cara. Deus permite. Aí Elias vai embora. E Deus manda ele para onde? Para Querite. Querite significa cortar, separar. Ele vai, mas vai sozinho. Já começa a ficar longe de todo mundo que ele gostava. Você já reparou que tem fase na sua vida que é assim? Por causa de uma palavra que você falou, de coisas que você fez. E você começa a se distanciar de pessoas que você gosta, que você ama. Porque a ira de Elias não era com todo Israel. A ira de Elias era com os falsos. Mas tinha gente ali dentro que ele amava. E o problema é que a gente, quando é levado pelo nosso ímpeto, a gente fala para ferir todo mundo, embola todo mundo, coloca todo mundo no meio. E quando afasta, acaba afastando todo mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala: me trata bem, porque tu vai se arrepender o dia que Deus me tirar do teu lado. Me trata bem, aprende a tratar bem, trata bem. Deus colocou do seu lado. É bênção para a tua vida, é unção de Deus para a tua vida. É gente do céu que Deus colocou na sua vida. Trata bem. Porque quando perde, chora. Ontem eu estava lá em casa atribulado, irmão. Eu peguei, nós terminamos 3 relacionamentos, 3 trabalhos com casais, 3. Graças a Deus os 3 estão bem. Ontem, na hora que eu entrei dentro de casa, eu não estava conseguindo entrar de tanto demônio que tinha dentro da minha casa. Posso passar? Dá licença. Ai, Satanás, arreda para lá, sabe que você não vai sair? Daqui eu não saio hoje não, tá? Vai ficar todo mundo aqui então, porque eu não vou sair, que a casa é minha. Vocês não querem ir embora, que vocês vêm me... Pensa num dia que eu fiquei atribulado, foi ontem. Ontem, dependendo do anjo que aparecesse, do tamanho, né? Que eu também não sou bobo, não. Mas dependendo do tamanho, ontem eu estava igual Jacó, igual Josué. Tu é do nosso, é contra nós. Se for contra, vamos ferver. Que isso, pastor? Tava, irmão. Dia mau, dia ruim. E a gente precisa entender que Deus coloca pessoas do lado da gente. E pessoas que estão do lado da gente precisam ser valorizadas. Porque ontem fui eu, amanhã pode ser você. E na hora que eu estava mal lá, fica de pé, meu sobrinho Miquel, por favor. Ontem eu estava mal lá e meu sobrinho chegou perto de mim e falou assim: ô tio, Deus está colocando algo muito grande na sua vida. Tu tem ajudado tantos casais. E hoje você está aqui quase possesso. Você está tão nervoso. Você está tão mal. Eu falei: não, você falando desse jeito aí, eu estou até ficando com dó de mim. Ele falou assim: vem cá que eu vou. Eu estou brincando aqui, mas ele me chamou e falou assim: tio, vem cá, nós vamos orar por você. Aí juntou ele, minha esposa e a minha sobrinha, fizeram um circo e oraram por mim. E eu já falei com o pastor Paulo que Deus deu um dom para esse moço na oração. Esse cara tem um dom de orar e anjo fala em língua. Até anjo fala em língua na oração dele. E eles oraram para mim ontem e eu melhorei. Eu fiquei bom. Hoje o pastor me ligou: pastor, tu pode pregar lá hoje? Lá eu estava lá em Bonfim, desmanchando uma obra de macumbaria dentro de um sítio. A hora que o pastor estava me ligando. Sabe por que eu estava lá hoje? Porque ontem eu tinha pessoas que prestam do meu lado. Sabe por que eu estava lá hoje, cedo lá, desencavando obra de macumbaria? Porque ontem eu tive pessoas do meu lado que a gente está aprendendo a se cuidar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela: a gente precisa aprender a se cuidar. Porque a gente só dá a falta, pastor, quando Deus leva a gente para longe. Amém ou não amém, igreja? E Deus leva Elias. Só que lá em Querite, que significa cortar, separado, lá em Querite a Bíblia vai e prova uma outra fase da vida de Elias, que se chama fidelidade. Sabe o que Deus estava provando para mim ontem? A fidelidade dele comigo. Sansão, a Bíblia diz que ele pega uma queixada de jumento, quando os próprios irmãos o amarram, e entrega ele na mão de 3.000 filisteus, e coloca ele lá para ser entregue na mão do adversário, na mão do inimigo, e ele fica lá preso e amarrado. Mas a Bíblia diz que quando ele está lá achando que ele estava sozinho, o Espírito do Senhor vem, se apodera dele. Ele pega uma queixada fresca de jumento, fere aqueles 1.000 homens, e depois ele cai quase morto de sede. E ele pega e clama a Deus, fala assim: Senhor, depois de uma obra dessa, depois de tanto livramento, o Senhor vai me deixar morrer de sede? E a Bíblia diz que Deus faz brotar
água da terra para ele. Sabe que tempo que chama esse? Tempo de conhecer a fidelidade de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado de novo, fala com ele: não desanima na obra de Deus, não desanima do que você está fazendo, porque por mais que todos te deixem, Deus sempre vai provar a fidelidade com você. Deus nunca vai te deixar sozinho. Pastor, meu marido não está me acompanhando, meus filhos não querem me acompanhar, minha esposa não está me acompanhando. Paulo falou: no meu primeiro e no meu segundo julgamento ninguém esteve comigo, mas o Senhor Jesus e o Espírito Santo, Ele estava lá. Deus está te passando de fase para você conhecer e entender que nenhuma daquelas profecias que você ouviu, mirabolosas a seu respeito, tu vai voar. Tu vai ter casa, vai ter mansão, vai ter... A gente ouve aqui lá, mas é para você mesmo. Deus não brinca com o sentimento de ninguém. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Elias conhece a fidelidade de Deus. Eu estava lá em Pratápolis de Minas, era aniversário da minha esposa. A gente sem dinheiro nenhum. Fotógrafo e cameraman melhor do Brasil. A gente sem dinheiro nenhum. Deus pegou e falou comigo assim: vai lá na prefeitura. Falei: eu tenho dinheiro lá? Deus falou: tem. Fui lá na prefeitura. Entrei na prefeitura. Falei: aonde eu vou, Deus? Deus falou assim: você vai falar com o advogado que se chama Carlos. Eu entrei e falei: quero falar com o advogado Carlos. Igual o pastor falou, eu entrei assim: quero falar com o advogado Carlos. Sou advogado também, que eu fui parecendo, sabe? Eu fui parecendo que eu era alguma coisa, sabe, igreja? Aí ele pegou, me atendeu. Pois não? Eu falei assim: sou advogado? Eu falei: muito mais que isso. Posso entrar? Ele falou: pode. Entrou, eu sentei. Pois não, o que eu posso ajudar o senhor? O senhor é quem mesmo? Eu falei assim: eu sou... Na época eu não... Era já, né, amor? Bispo, era bispo, sei lá, missionário, alguma coisa. Acho que eu não tinha descido a São Paulo, não tinha sido consagrado apóstolo ainda. Eu era bispo. Aí, sou o bispo Wesley de Belo Horizonte, assim. Aí ele falou assim: o que traz o senhor aqui, ô bispo? Paz, Senhor Jesus, sou crente também. Falei: o senhor está no endereço certo, Jesus. Aí ele: o que te trouxe aqui? O que eu posso fazer pelo senhor? Está precisando de algum serviço? Eu falei: não, é que amanhã é aniversário da minha esposa, e Deus mandou eu vir aqui falar com o senhor, para o senhor ir lá naquele caixa 2 que o senhor fez na sua conta no Banco Itaú e tirar uma parte daquele dinheiro que o senhor depositou ontem, que é meu, que é para mim fazer o churrasco no aniversário da minha esposa amanhã. Tu ri de profeta? Ri agora. E aí, quer rir de profeta? Ele olhou, pegou o telefone, chamou a secretária veio, ele pegou e falou, deu para ela uns papéis, ela saiu com uns papéis, me serviu um café com alguns biscoitinhos de chocolate muito gostosos. Eu fiquei ali comendo chocolate, tomando café, que é muito bom café com chocolate. Quer me alegrar, me leva também no shopping comer café com chocolate. Aí estou lá comendo café com chocolate, pastor Leno, quando de repente a secretária dele vai e entra com uma sacolinha e algumas coisinhas. Aí pegou e entrou, colocou em cima da mesa. Aí ele olhou para mim, pegou e falou assim: moço, eu só queria, antes de eu falar, de entregar o que você veio aqui buscar, eu queria dizer para você: você é muito cara de pau, né? Eu peguei e falei: não, sou ousado. Eu ouço a voz de Deus, eu sei quando Ele fala comigo. Agora fala comigo que você não colocou um dinheiro ontem numa conta 2, que você ainda falou com Deus: essa conta aqui é para suprir necessidades da tua obra. Eu sou a obra de Deus. Fala aqui, meu amor, o que aconteceu? Ele pegou e me deu um pacote assim, ó, de nota, e falou assim: eu sou dono da granja, não sei o que, suína aí. Aí falou assim: eu já mandei entregar na sua casa um porco para você fazer ele assado, já vai temperado, recheado com bacon. Ô irmão, eu vou falar para você uma coisa: você precisa mudar de fase para você conhecer a fidelidade de Deus. Tem coisas que o seu trabalho vai te dar, mas tem coisas que Deus Ele quer pessoalmente demonstrar para você o carinho, o amor que Ele tem com você. Tem coisa que Ele está preparando, que Ele mesmo quer te entregar. Ele não quer dar a glória dele para ninguém. Ele vai fazer para você entender: Ele me ama. Ele precisa que você aprenda isso. Elias sai dali, e Deus pega, quando acaba lá no Ribeiro de Querite, que ele conhece a fidelidade que os corvos trazem para ele o alimento. Aí ele sai dali, e Deus pega e fala com ele: agora você vai para Sarepta, você vai para uma casa de uma viúva,
E a Bíblia diz que Elias chega lá e vai morar na casa de uma viúva. Pergunta para mim, que fase é essa, pastor? Mal falado. Mal falado. Tu imagina, a mulher é viúva, não tem o que comer, não tem gás, cozinhando na lenha. Chega um barbado do tamanho do Miqueias lá e vai escorar na mulher. O que você está fazendo aqui? Eu vou ficar aqui uns dias. Mas você trabalha? Não. Você recebe algum bolsa do Lula? Eu duvido. Mas do Lula você recebe uma... Não, mas tu vai ficar aqui como? Não sei não, Deus mandou ir para lá. Mal falado. Foi morar na casa de uma mulher que morava sozinha, ela e o menino. Imagina. Eu duvido que se fosse o teu pastor, tu ia aceitar. Está morando aonde, pastor? Estou morando com a irmã Zelma. Mas mora ela e quem lá, pastor? Ela e o menininho dela. Mas por que você está lá? Porque ela está cuidando de mim. Não sei não, viu? Sim ou não? Todo mundo ia falar mal. Mas Deus manda Elias para lá e passar por isso. Para você entender, irmão, que o que eles dizem ou deixam de dizer a teu respeito não interessa para Deus. Para você entender que o que eles estão falando a teu respeito não é a realidade que Deus vê e pensa sobre você. Mas Deus manda o profeta passar por lá. Fala comigo, eu preciso passar por lá. Fala, rua da amargura, rua da fofoca. Irmão, como o salmista falou, porque se fosse um inimigo, eu não acharia ruim. Mas ele falou assim, mas era um irmão meu, que adorava comigo, que cantava comigo, que subia no altar para adorar comigo. Era tu, homem meu, amigo meu, irmão meu, tu que falava mal de mim. Você está entendendo o que Deus está te falando? Ah, pastor, oh Deus, me livra disso. Não posso te livrar, todo mundo tem que passar por isso. Fala comigo, são só fases. E fase, irmão, não define a sua vida. Não interessa o que você está passando, se é enfermidade, se é luta, se é dor, se é separação. Isso não define a sua vida. Você é o que Deus diz que você é. Você vai chegar onde Deus falou que você vai chegar. Você vai se tornar aquilo que Deus te criou para ser. E não tem língua de trapo. Deixa eu falar aqui. Seu língua de trapo fofoqueiro. Nem você com essa macumba, com feitiço, nem com nada que... Sabe por quê? Meu Deus fura olho gordo. Meu Deus corta a língua grande. Meu Deus quebra, seja lá o que for, bruxaria, macumba, seja lá o que for. Nada. Toda língua que se levantar contra ti, tu mesmo a condenará, porque essa é a herança do servo do Senhor. É você que decide se isso vai vingar ou não. Porque, pastor Paulo, meu líder, se acontece da pessoa falar e a gente vai falar assim, falaram, né? Estamos lascados agora. Aí está mesmo. Agora, se falarem e você fala assim, ó, em mim não pega. Não, aqui não. Fala assim comigo, você fala, aqui não. Dá um sorrisinho bem de deboche, porque a palavra de Deus diz que Deus vai rir dos teus adversários. Fala assim, ó, aqui não, meu filho. Fala, eu tenho um Deus que me guarda. Aleluia. Fase de ser mal falado. Aconteceu, Elias, aconteceu. Elias sai dali. Elias sai dali e vai para a casa dessa viúva. E lá ele fica. E ele fala, faz o bolo para mim primeiro, dá água para mim primeiro. E ali Deus vai mostrar para Elias uma nova fase, que a maior parte de nós, quando passamos por ela, sabe o que nós fazemos? Nós andamos para trás, pastor Lêner. Por que nós andamos para trás? Porque nós murmuramos. Sabe que fase é essa? Olha o que diz a mulher. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto da casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias, vê, teu filho vive. Ministério de cura sobrenatural desse homem. Então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pergunta para mim, que fase é essa, pastor? Essa fase é quando você começa a ver que o seu ministério funciona para os outros, mas para você não. Elias estava ali consertando a vida daquela mulher, multiplicando azeite, multiplicando o pão, e ele mesmo não tinha um lugar para reclinar a cabeça. E aí, por causa disso você deixou de ser de Deus? É só uma fase. Fica calmo, vai passar.
Pastor, lá em casa está faltando. Não interessa, vai passar. Vai vir uma provisão de Deus para a tua vida. Deus não fica devendo nada para ninguém. Elias chega lá e vê coisas sobrenaturais através dele acontecendo para os outros. Mas ele mesmo continuava só com a capa para se enrolar à noite. Você tem coragem de ser profeta para alguém hoje? Tem coragem, igreja? Pega esse dedo seu de profeta que Deus te deu assim, ó, e aponta bem no meio do nariz dessa pessoa que está do seu lado. Fala com ele. Não interessa se tem ou se não tem. Fala assim, a única coisa que interessa é que o Deus que provê quando não tem, fala, esse Deus você tem. Não interessa o que está faltando, você tem o provedor. Elias passa por isso, eu passo por isso, nós passamos por isso. E Elias passa essa fase, e ele entra agora numa fase muito, olha aqui para você ver, numa fase agora que muita gente quando está murmurando, porque quando Elias murmura, e na maioria das vezes que as pessoas murmuram, é quando a gente vê que dá certo para todo mundo e para ele não, pastor. Aí tu falou assim, tu podia pregar. Não, mas eu não estou bem. Eu não te perguntei, tu está bem, rapaz? Eu falei, tu podia pregar. Tu podia ir lá ajudar o fulano na obra. Ah, pastor, mas lá em casa o pau está quebrando. Não foi isso que eu lhe perguntei não, amado. Eu falei, tu podia ajudar, tu podia fazer alguma coisa. Não fique esperando nada melhorar não, porque não é assim que funciona. Nunca foi e nunca vai ser. Deus não age, Deus reage às nossas ações. E Elias agora sai dali, de onde ele está em Sarepta, e entra numa outra fase na vida do profeta agora. Quando Deus olha para Elias e fala assim, ó, e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe. Que fase é essa? Me pergunta. Quando Deus ordena, está na hora de você dar suas caras na obra. Está na hora de você deixar todo mundo saber para que você veio. Ah, Deus, mas eu não estou tendo. Não foi isso que eu te perguntei. Eu estou falando que está na hora de você dar as suas caras na obra. Está na hora de você mostrar para que veio. E Deus falou, vai lá e mostra para Acabe, mostra para quem manda. Porque na maioria das vezes, quando nós saímos de ressentimento, principalmente quando é próprio, com ministério, desgosto, desvaneios, a gente não quer mais pôr a cara. Ah não, pastor, eu estou quieto agora porque eu me envolvi, foi tão ruim para mim. Mas irmão, se tu achar um pastor aqui em cima, aqui dessa igreja, e olha que eu não conheço bem todo mundo, mas se tu achar alguém aqui em cima desse altar aqui, que ele vai olhar aqui para você e falar que foi bom para ele, eu duvido. É tudo na marra, é tudo na fé, na coragem. Ouvindo o leão que ruge, não é aqui não, é aqui dentro. É levantando sozinho muitas vezes e falando assim, meu Deus, está todo mundo lá e depende de mim, o que eu vou fazer? Vou para cima. O que eu tenho que fazer? Eu vou para cima. Nesses momentos a maior parte das pessoas, elas querem se esconder, pastor. Elas querem ficar, não, agora eu não vou pôr a cara mais não, agora eu vou ficar tranquilo. Não, escuta o que Deus está dizendo para você. Mostra a cara e mostra que veio. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Elias põe a cara, mostra, aí acontece algo que, porque a gente tem lutas sozinhos. Você vê que tudo isso que aconteceu na vida de Elias foi ele lutando com ele mesmo, pastor. Ele profetizando, ele passando necessidade, ele ministrando sobre a vida da viúva. Tudo isso aconteceu com Elias sozinho. Aí de repente Deus fala, Elias, mostra a cara. Aí ele, agora sim, agora eu vou, porque Deus está comigo. E quando ele vai, aí agora a palavra de Deus diz que Elias enfrenta uma nova fase na vida dele, que se chama oposição. Porque não pensa você que você vai vir para aqui, para altar, para louvor, para dança, ou para qualquer outra parte da obra do Senhor, e que as coisas vão ficar mil maravilhas, porque não vai. Porque a maior oposição é aqui.
Porque foi no altar que Elias enfrentou a maior oposição da vida dele, pastor Lênin. Porque quando ele chega no altar, a Bíblia diz que tinha 400 de Assé, 450 de Assel, 400 de Baal. E o que tinha de profeta lá, e Elias sozinho, com um tipo de pensamento. Fala comigo, sozinho. Não é assim que parece que fica a vida da gente muitas vezes? Você está rodeado de pessoas, mas fala, meu Deus, parece que eu estou sozinho. Não parece, é. Porque tem lutas que Deus vai permitir você lutar sozinho. A Bíblia fala sobre Davi, quando Golias vem com ele, vem Golias, além de ser grande, forte e homem de guerra, ainda vem o pajem de arma deles, carregando o escudo 2 contra 1. Qual dos irmãos de Davi que foi com ele? Quem do exército de Davi que foi com ele? As maiores batalhas da sua vida. Entenda isso. Deus vai permitir você entrar nela sozinho. Só Ele vai estar do seu lado. Só Deus vai estar do seu lado. É porque tem tronos e tem cadeiras que Deus quer te colocar, que não vai caber ninguém com você. Tem lugares que Deus quer te colocar, pastor Lênin, que é você sozinho. E é por isso que às vezes nem é só por má vontade, não. Tem pessoa que até, nossa, se eu soubesse eu tinha ido lá, mas Deus ocultou. Deus não permitiu você contar. Deus não permitiu você compartilhar. Eu ia contar até para minha mãe, não senti de contar. Eu não senti vontade de compartilhar com ninguém. Eu quis passar sozinho. Por quê? Porque são batalhas que Deus precisa que você passe por elas sozinhos. Porque tem tronos e lugares especiais que Deus está preparando com o seu nome. Lugares especiais que Deus está preparando, que vai ser a sua bitola, pastor Ivan. Não adianta o outro sentar lá, vai sentar. Rapaz, fiquei incomodado aqui, então dê licença, que não é para tu, é meu. Amém, igreja? Fases na vida de um homem de Deus, fases na vida de uma mulher de Deus, que nós precisamos aprender a passar. E isso tudo para quê, pastor? Por que que Deus insiste em nos passar em tantas aflições, igreja? Deus não poderia fazer assim, ó, e resolver? Deus não poderia olhar lá de cima e jogar uma bola de fogo naquela vizinha endemoniada que você tem? Que às vezes você já até pediu isso, mas Deus não respondeu. Deus, só podia dar um jeito nessa mulher, só podia dar um jeito nesse vizinho. Deus poderia responder sim, mas com isso nós não iríamos aprender nada. Sabe o que nós iríamos aprender? Nada. Mas essa dor que você está sentindo no seu peito, essa aflição que você enfrentou, pastor Lênin, essas lutas, pastor Miquel, que você passou, pastor Paulo, a solidão que o senhor enfrentou, tudo que nós passamos, a depressão que você venceu, tudo isso que nós passamos é um preparo de Deus para a nossa vida. E Deus precisa, irmão, que nós entendamos isso, para, como eu falei no começo, para a gente não fugir do processo. Agora Elias está sozinho. Agora Elias está sozinho, cheio de profeta. Um monte de profeta. Fala comigo, 400 de um lado, 450 do outro, todo mundo zombando, todo mundo esperando dar errado. Fala comigo, Elias tranquilo. Por que tu não está desesperado? Olha quanta gente esperando a tua derrota, esperando o teu fracasso. Por que você não está desesperado? Ele falou, vamos fazer o seguinte, está ali o altar, vocês pegam um bezerro e eu pego o outro. Escuta isso. Tudo que você passou, irmão, vai te levar a uma intimidade tão grande com Deus. Tudo que você enfrentou na sua vida vai te levar para um patamar de intimidade tão grande com Deus, que você vai olhar, porque tem situações na vida que você pensou, parece que Deus não me ama.
Parece que Deus não está vendo o que eu estou passando. Será que Deus não está do meu lado? Presta bem atenção, que Deus ainda vai derrotar não só os seus inimigos, mas todo pensamento contrário que permeou a tua mente acerca dele. Deus ainda vai fazer você pensar: meu Deus, o que é isso que o Senhor está fazendo na minha vida? Elias olha numa intimidade tão grande agora, porque ele sabia agora da fidelidade de Deus, ele sabia do que Deus tinha com ele. Aí ele olha agora e fala assim: vocês pegam o bezerro e faz o seguinte, vamos saber quem é que é Deus então. Mas nós somos 400, é só um, não me interessa. Jesus nunca esteve do lado da multidão. Vamos fazer o seguinte, nós vamos picar o bezerro e vamos colocar aqui, e há de ser que quando nós clamarmos o Deus que manda fogo do céu, vocês vão saber que é Deus. Faz assim com a mão assim, ó. Fala assim: Deus juntou uma multidão. Fala: Deus deixou. Pastor Lênin, Deus deixou uma multidão de gente saber de problema seu. Deus deixou uma multidão de pessoas saber de problemas e defeitos meu e seu. Sabe por que Deus fez isso? É para que eles duvidassem do que Deus está para fazer. Era para que eles duvidassem, porque eles acharam que Deus estava contando comigo e com você. E deixa eu te contar uma novidade. Deus não estava não. O Deus que te chamou sabia que tu ia pecar. O Deus que te chamou sabia que tu ia tropeçar. O Deus que te chamou sabia que você ia errar. O Deus que te chamou sabia que você ia murmurar. Mas é por isso que ele deixou escrito que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus enganou tanto o seu inimigo que até muitas vezes você foi enganado e pensou: para mim não dá mais não. Elias coloca todo mundo lá, e eles oram, eles cantam, eles gritam, se retalham, eles fazem tudo e não acontece nada. Fala comigo: não aconteceu nada. Miqueias, mas a Bíblia diz que Elias ora, uma oração rápida, e a Bíblia diz que Deus faz chover fogo do céu. Deus faz chover o que, igreja? Fogo do céu. E Deus não faz isso para um ou para o outro, Deus faz isso na frente de todo mundo. Entenda o que Deus está falando para você nessa noite. O que eu vou fazer na sua vida, eu vou fazer na frente de todo mundo, para que todos vejam. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Para que todos vejam, para que todos saibam que eu sou Deus na sua vida, que eu te levei no vale da sombra da morte, que eu te passei em caminhos tenebrosos, mas eu sou Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei porque você anda tão preocupado em si. A Bíblia diz que Ele escolheu os que não são. Pastor Paulo, por favor. Fala comigo: mais importante do que ser é estar do lado daquele que é. Amém, igreja. Amém, igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu pastor. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos um minutinho. Talvez você se identificou em alguma dessas fases. Eu estava falando com alguém essa semana que no casamento o homem é como um sol, sempre é a mesma coisa, não muda nunca. Estou falando de não é sobre caráter, é sobre personalidade. O homem está sempre com a mesma convicção, sempre constante, mas a mulher, ela é como lua, tem fases. Um dia ela é lua cheia, outra semana é lua minguante, e assim vai. Eu estava pensando que a igreja nessa figura feminina também é assim, e nós temos que saber nos comportar em cada fase, porque o processo nos conduz à promessa. Talvez você tenha estado aqui esses dias numa fase difícil, mas fique tranquilo, a próxima fase vai ser boa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, deixa o pastor orar. Não vou tomar mais seu tempo, mas eu queria orar junto com você. Diga assim: Senhor Jesus. Diga com voz de crente, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite
eu me rendo ao seu querer, à sua vontade. Diga assim: eu assumo o meu papel de protagonista nesta fase. Diga assim: eu não sou figurante. Diga assim: eu não sou coadjuvante. Diga assim: eu não sou vítima. Diga: eu sou vitorioso nessa fase. Diga assim: em Cristo, mais do que vencedor. Diga assim: e já já eu verei a glória do Senhor na terra dos viventes, em nome de Jesus. Agora abra a mão assim, por favor. Que você tenha uma quinta-feira de graça, de favor, de paz, de boas notícias. Vai para casa com essa mensagem no seu coração. Deus tem um grande finale para você. Deus tem um grande finale. Esse semestre, ele não vai terminar ruim. Você vai terminar muito melhor, para quando você começar o novo semestre, você já começar numa nova fase. Em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que as comunhões e consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Você vai abraçar pelo menos 5 pessoas.